O tema da nossa meditação nesta segunda-feira, 14 de novembro, é: não temos que pecar. Pecamos, mas não queremos pecar. Nós temos em nós uma nova natureza. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E mais, o Espírito Santo de Deus habita o coração regenerado enquanto você é membro do corpo de Cristo. É por isso que nós não temos que pecar. Você diz: reverendo, onde é que o senhor vai ler? Nós vamos ler exatamente o texto de Romanos 6, de 15 a 23. Está aí no seu boletim, não está? A leitura diária. Então vamos a esta leitura tão bonita, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a lei, a escravidão e a graça. A lei é como um espelho. Ela mostra o pecado, mas não pode limpar o pecado. É como se eu tivesse com o meu rosto sujo de graxa ou de carvão. Eu olho no espelho, vejo que está sujo, que está manchado, mas o espelho não pode fazer coisa alguma para limpar. Somente a graça, somente o sangue de Jesus, como se você pegasse uma esponja no sangue de Jesus e limpasse, e tira a mancha do pecado, da consciência, e você passa a ser livre. Daí a lei, a escravidão do pecado e a graça que liberta. Nós estamos falando sobre a ética da liberdade, a liberdade em Cristo. Escute bem o que diz o apóstolo Paulo, Romanos 6, de 15 a 23. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabem por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo é a vida eterna em nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, neste momento em que nós meditamos sobre um assunto tremendamente forte. Nós estamos falando sobre a escravidão do pecado. Aquelas coisas que nós cometemos quando não conhecíamos ainda a palavra de Deus, quando não conhecíamos ainda Jesus Cristo, e nós nos envergonhamos. A consciência fica machucada, um sentimento de culpa. Mas quando você é liberto pela graça de Deus, sabe de uma coisa? Todo o peso da nossa alma vai embora. E nós podemos falar como aquele cântico que diz: já se foi, já se foi, já se foi. Todo o peso da minha alma já se foi. Meu Jesus o levou, sobre a cruz expirou, aleluia, já se foi. Não há mais sentimento de culpa, porque o Senhor já perdoou os nossos pecados. E quando Ele perdoa, Ele apaga os registros. No mar do esquecimento, tem uma plaquinha que diz: é proibido pescar. Não fique procurando lá no fundo da sua alma, ver se há alguma coisa na sua consciência. Você sabe por quê? No fundo do copo, no
fundo da alma de cada um de nós, tem lama. Se você enfiar uma varinha e mexer, vai subir, vai chegar à tona. A graça de Deus mantém todas estas coisas subjugadas até aquele dia da redenção final para a vida eterna, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Se alguma coisa anda machucando a sua consciência, converse com Deus agora. Peça a Ele perdão e saiba de uma coisa: pecado perdoado é pecado esquecido. O Senhor Deus declara: dos teus pecados não me lembrarei mais. Jesus falou para a mulher adúltera: perdoados são os teus pecados. Vai e não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Eu gostaria de orar com você. Eu sei que todos nós, às vezes, somos muito exigentes conosco mesmos. É melhor ser exigente com a gente e compreensivo e tolerante com os outros do que o contrário. Tem gente que vive pegando no pé dos outros e esquece das suas próprias fragilidades. Por isso, antes de falar de uma pessoa, lembre do seu passado. Esse passado já passou. Ele já está perdoado. Por isso eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, como é bom nós meditarmos sobre esse texto. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas sabemos com mais força ainda que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. E Ele dá essa bênção para cada um de nós e tira da consciência e da alma todo o peso e limpa todo o sentimento de culpa e nos dá a alegria de viver e paz no coração. É o que eu te peço agora para este que está sintonizado conosco, sozinho ou com a sua família. Abençoa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.